Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esta é a lição número 10 do dia 4 de dezembro, primeiro domingo de dezembro, portanto é o dia da harpa cristã. Uma liderança chamada para restaurar. Texto principal: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Resumo da lição: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. A liderança cristã, de uma forma geral, sempre que um líder é escolhido, é para restaurar ou toda a nação, ou aqui na questão espiritual, né, para trazer espiritualidade para um determinado grupo, ou para uma igreja inteira, ou para uma sociedade. O líder é sempre chamado para restauração, de modo geral. É sempre para restaurar, para colocar as coisas no lugar, para fazer com que o povo volte o seu olhar para o Senhor. Portanto, se você foi escolhido para liderar, tenha sempre isso em mente. Se o Senhor colocou você para liderar, é porque você precisa restaurar. Deus vai usar você para restaurar alguma coisa. Então, você precisa identificar o que é, qual é a dinâmica que está acontecendo na sua igreja, no seu grupo, para que o Senhor assim venha te usar para a glória do nome dele. Introdução. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecerem quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. A restauração, nós temos que buscar ao Senhor. O Senhor, depois que nós vamos buscar ao Senhor, o líder busca ao Senhor, o Senhor vai direcionar ele para uma determinada área, que pode ser tanto moral, espiritual, ou mesmo social, ou ambas, ou alguma combinada. É importante que o líder ele tome isso para a sua liderança. Se o Senhor me chamou para restaurar, eu preciso estar diante do Senhor, de comunhão, e vou ver o que de fato precisa ser restaurado, para assim, dependendo do Senhor, fazer com que esse grupo ou essa igreja venha buscar mais ao Senhor, né, para que o Senhor venha transformar assim esta minha geração, e eu juntamente serei também transformado se porventura eu não estou enquadrado, porque de modo geral, quando um líder é chamado para restaurar uma determinada área, porque ele está restaurado naquela área, e ele vai ser exemplo. Vê, por exemplo, o próprio Ezequiel tinha uma vida diante do Senhor, outros líderes como Neemias que também foi chamado para restaurar, né, os muros de Jerusalém, mas ele estava ali firme com comunhão com o Senhor. Então o Senhor sempre vai chamar pessoas para restaurar uma determinada área, mas ele de modo geral está sempre enquadrado, ele está sempre correto naquela área, justamente para dar um exemplo para os seus liderados. A visão do Vale de Ossos Secos, compreendendo a visão. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior. A restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida à semelhança da queda de Adão e Eva, da que Adão e Eva tiveram no Éden. A visão do Vale dos Ossos Secos reflete ali o povo de Israel. Ezequiel 37, essa é a dinâmica. Entretanto, o Senhor restaurou Israel se tornou nação no dia 14 de maio de 1948. E é interessante que venhamos compreender que a parte espiritual desta profecia só irá se cumprir na volta de Cristo, quando o Senhor Jesus vier juntamente com a sua igreja para destruir o anticristo lá em Israel. Aí sim o povo de Israel vai entender que de fato Jesus é o Cristo. Ele sempre foi o Cristo. Foi o povo de Israel que nunca compreendeu, nunca entendeu e nunca aceitou, nunca creram que Jesus era o Cristo, mas Jesus sempre foi o Cristo. Então ali sim terá de fato uma restauração espiritual. Então no caso ali o Vale dos Ossos Secos, no caso nesse ponto específico, ele é escatológico. A mensagem da visão. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo se encontrava.
e o seu interesse em restaurá-lo. A finalidade de Deus com a restauração do seu povo pode ser identificada em suas afirmações: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então veja que, sim, o Senhor vai pôr o espírito e o povo vai viver. E veja que colocarei de volta a terra. Foi pela ideia, né, pela questão de que Israel agora, né, a partir de 1948, ele se tornou nação, então ele foi reconhecido. Então a profecia ali se cumpriu. O Senhor disse que iria ali voltar para a terra e no caso eles de fato voltou para a terra, né? Israel de fato se tornou nação. E é interessante que a mensagem dessa visão vai nos trazer a confirmação de que Deus falou a profecia e ela de fato ela se cumpriu. Então de fato é uma coisa de Deus, isso também dá veracidade ao que a Bíblia diz. E muitas pessoas colocam em xeque a autenticidade da Bíblia, mas aqui vemos um caso claro de que houve uma restauração, houve uma profecia e de fato a profecia se cumpriu nos nossos tempos, né? Na verdade, com 1948 para cá não tem tanto tempo assim, né? Verdade que provavelmente você ainda não deve ter nascido nessa época, como eu também não era nascido. Mas uma parte, talvez dos nossos pais, dos nossos avós, minha mãe, por exemplo, já havia nascido, mas minha mãe estava com 11 anos quando Israel se tornou nação. Então já é algo mais, é uma profecia que se cumpriu, na verdade, nos nossos tempos, né? Para mostrar que Deus, de fato, independente da época, ele vai sempre fazer cumprir as suas promessas. Lições deixadas à liderança. Há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37, para aqueles que exercem liderança. Uma delas é o fato de que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis de caos, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Isso aqui é um ponto. O Senhor, independente das circunstâncias, Ele pode transformar. Quem diria que uma amontoada de ossos secos iriam se transformar num exército, num grande e forte exército? Por que aconteceu isso? Porque o Senhor o fez, porque o Senhor o quis, porque o Senhor desejou fazer, Ele tem todo o poder, Ele vai fazer. Outra lição importante que podemos extrair é a de que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. Sim, a liderança ela não faz nada sozinha, então ela precisa ter uma unidade, precisa ser unida com outros departamentos, ser unido com seus liderados, unidos com o pastor e principalmente ter comunhão com o Senhor. Então a liderança ela é uma união, ela precisa ter essa união. Nos tempos bíblicos, por exemplo, existia, como é que funcionava ali a questão da liderança? De forma geral, existia um rei, este rei também tinha um sacerdote e também tinha um profeta. O rei governava, no caso de Israel, né? Governava Israel de uma forma política. E o sacerdote, o que ele fazia? E o profeta? Na verdade, era uma questão bem invertida, né? O povo ia para o sacerdote para falar das suas questões, dos seus pecados, e esse sacerdote levava isso para Deus. Isso era a função do sacerdote. E o profeta? O profeta era invertido. Era Deus que falava para o profeta e o profeta falava para o povo. Então, esta era a dinâmica, era o tripé, né, da liderança, vamos assim dizer. Né? Um rei para governar politicamente, né? O sacerdote e também a questão do profeta, que era ali na questão espiritual. Então, o líder, então isso traz o que para nós? Unidade. Os três precisavam sempre andar juntos. Se um deles estivesse fora, a coisa desandava. Da mesma forma, somos nos dias de hoje. Nós devemos estar sempre unidos com o nosso líder. O líder do nosso departamento, o líder do nosso pastor. Nós devemos sempre ter essa unidade com o nosso líder, e não somente da boca para fora, né? Não é somente eu sou amigo do meu líder, concordo com ele, mas na verdade, no fundo, não é assim. Você vê que, na verdade, muitas vezes falamos que estamos firmados com o nosso líder e nós não estamos. Nós devemos ser honestos, sinceros e, de fato, estarmos sempre ligados ao nosso líder, sempre no intuito de obedecer às suas ordens, porque sabemos que ele está falando da parte do Senhor.
O caminho da restauração. Reconhecer a necessidade da restauração. Não adianta fingir que tudo está bem quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. A liderança, ela tem um dos pontos cruciais da liderança, é o que nós chamamos de passar a mão na cabeça. Porque é meu amigo, porque é minha amiga, não. Aquilo que está errado, o líder precisa apontar e sanar o problema. Há problemas, por exemplo, e a maioria deles não precisa nem mesmo levar ao pastor. O líder mesmo pode resolver juntamente com o departamento. Entretanto, há outros pontos mais complexos que claro, devemos levar para o nosso pastor. O pastor vai tomar as decisões, as práticas, o que tem e o que não tem que fazer. Mas, de forma geral, o líder ele precisa pontuar aquilo que está errado. Por quê? Para que haja assim, uma harmonia no grupo, no departamento, né, na igreja. Porque para que não haja aquela questão do pecado na igreja, vamos assim dizer, ou no departamento. Ou se o líder sabe de algo que está errado, precisa ser solucionado. Por outro lado, o liderado que está fazendo algo errado, ele precisa chegar para o seu líder e falar, olha, eu pratiquei tal coisa, eu sei que não está certo, mas eu estou aqui falando para você, deixando claro que eu estou errado nesse ponto, ou naquele, ou em outros pontos. O liderado também precisa ter essa postura de chegar para o seu líder. Não precisa ir direto ao pastor, vai direto ao seu líder. Aí o líder vai analisar se é necessário ou não falar com o pastor. Mas se você sentir de Deus que você precisa falar direto com o pastor, aí a questão é particular entre você e Deus. Mas o líder ele não pode passar pano quente, né, que fala agora, né? A expressão agora é pano quente. Né? Ou seja, se ele está vendo o problema, ele precisa pontuar, né? E não esconder. Depender de Deus. Tal resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação difícil. Como parte integrante da liderança do seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema da nação. Eu falei agora sobre a questão de o liderado estar errado e lá falar com o líder. Mas há situações que somente Deus pode resolver. Nem falando com o pastor não se resolve. Há situações que só Deus resolve a causa, tem uma solução. Nesse ponto, então, o que acontece? O líder precisa também demonstrar isso, né? Que ele não é o sabidão, né? Ele não sabe de todas as coisas. Somente o Senhor sabe de todas as coisas. Então, nesse ponto, ele precisa ter a humildade, reconhecer que, de fato, Deus é soberano e é Ele quem faz. Para se ter uma ideia, nessa ideia aqui de Ezequiel 37, quando Deus perguntou para Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel podia falar firme, né? Claro que pode. Claro, o Senhor tem todo o poder. Mas aí Deus poderia colocar ele numa situação difícil. Então faça com que eles revivam. Como é que Ezequiel ia fazer? Se Ezequiel seria incapaz de fazer tal coisa. Então Ezequiel foi muito sábio na resposta. Ele foi muito sábio. Ele disse, Senhor, tu o sabes. Ou seja, é tu que sabe se ele pode ou não. O poder é teu, não meu. Quem sabe é tu, não meu. Então ele deu uma resposta muito coerente, muito assertiva. E nós também, por quê? Porque ele demonstrou de fato que ele dependia de Deus. Ele sabia que tudo que acontecia estava debaixo da potente mão do Senhor. E quantas vezes o líder hoje, né, tem os maus líderes, né, que querem apontar isso, apontar aquilo, acham que são os donos da razão e não são, acham que não dependem de Deus. Por melhor que o líder seja, ele sempre dependerá do Senhor, porque há soluções que somente o Senhor pode dar nesse caso. Por exemplo, somente Deus poderia fazer os ossos voltarem a viver. Somente o Senhor. Então, há situações que o líder precisa ter a humildade de reconhecer que, de fato, somente Deus pode fazer. Fazer a sua parte. Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. Aqui 2 pontos interessantes e conflitantes, que é a questão do líder, que sabe que tem, vou dizer aqui, a autoridade, né? Vamos assim dizer. E o que ele faz? Ele usa essa autoridade para maltratar ou humilhar
ou os dois, né? Os seus liderados, o seu liderado chega para falar algo, para falar de um pecado, por exemplo, e ele usa isso para maltratar, para humilhar aquele liderado. Isso não é correto. Uma vez que alguém cometeu um erro, ele já está fragilizado pelo pecado. Ele já está fragilizado. Ele já está muito fragilizado e qualquer palavra pode levar ele para o mundo. Então, o que esse líder tem que fazer? Ele tem, na verdade, dar uma palavra de ânimo, fazer o que tem que fazer, né? Se for um caso de uma disciplina, por exemplo, ou coisa dessa natureza. Mas o líder precisa se apresentar de modo reservado, ou seja, falar à parte. O líder precisa ter muito esse ponto, né? Ter esse cuidado. Se o liderado veio falar com ele à parte, é porque, na verdade, ele não quer que outras pessoas saibam, né? Então, o primeiro ponto de saber esse problema eu consigo sanar? Bom, se o líder consegue resolver essa questão, então ele resolve, não precisa falar nada para ninguém, ninguém precisa ficar sabendo desse negócio. Mas por outro lado, se é algo mais complexo, aí sim ele vai levar para o pastor a mesma dinâmica que eu falei anteriormente. Aí é a mesma dinâmica, precisa levar para o pastor para que o pastor tenha ciência para ver o que de fato precisa ser feito. Uma chamada restauração, uma geração a ser restaurada. A geração atual tem sido denominada de pós-moderna. Na verdade é pós-mundana, né? Na verdade é esse negócio aí. Uma geração em que os não crentes não acreditam mais em verdades absolutas. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado as pessoas a buscarem o prazer a qualquer custo e o relativismo ético e moral. O que mais temos visto hoje talvez seja esse negócio, relativar. Tudo é relativo hoje, né? Não existe uma verdade absoluta. Tudo é muito relativo para o mundo, mas nós não. Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Aquilo que era pecado antigamente, hoje também continua sendo pecado do mesmo modo. Não há como pactuar com esse negócio. Por quê? Porque a geração hoje está muito moderna. Na verdade, como eu gosto de dizer, está muito mundana. Está relativizando tudo, até mesmo as questões da igreja, né, as questões os textos bíblicos, isso é muito relativo, era para aquele tempo, isso não é bem assim? Não, é assim sim. É claro que existe alguma questão ou outra que nós temos que conhecer a história da época, aquela coisa toda, mas de uma forma geral a palavra é para nós, né? Todo Gênesis, Apocalipse, a palavra é para nós. Mas as pessoas acham muito essa questão, essa geração de hoje, né, está muito moderninha. Não, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Essa história de não tem nada a ver, muitas pessoas vão para a perdição eterna por causa desse negócio. Precisamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo e não ficar relativizando. Está errado, está certo e ponto. E isso tanto na questão ética quanto na questão moral. Quantas vezes vemos numa questão ética e principalmente moral aqui no Brasil, as coisas estão andando de uma forma estranha, completamente equivocada, completamente até pervertida em alguns casos, de coisas terríveis que têm acontecido. Por quê? Porque está tudo muito relativo, porque a sociedade está moderna demais. Nós não devemos ser modernos nesse ponto, né? Nesse caso seria mundano. Nós devemos continuar sendo pessoas bíblicas que levam a palavra de Deus à risca, é o que a Bíblia diz e ponto. Um alerta aos líderes. A exposição excessiva nas redes sociais são um desafio para a liderança atual. Muitos já não sabem mais o que significa vida privada, pois a todo momento estão expondo fotos e vídeos de sua família e de seus momentos mais reservados nas redes sociais. Isso aqui é um perigo muito grande. Nada contra a questão da mídia social, da rede social. Mídia social é que é aquilo que você posta, né? Um artigo, um texto, né? Uma foto, um vídeo, isso é uma mídia social. Rede social são as plataformas que você coloca essas mídias. Líderes hoje estão fazendo da rede social a coisa mais importante da vida. Por quê? Porque eles fazem um determinado trabalho, postam fotos e vídeos lá nas redes sociais para mostrar que está fazendo isso ou aquilo, que está indo para um monte, por exemplo, para dizer que está em santidade, está por fora do negócio. Por quê? Porque esse tipo de coisa nós não postamos. Nem nós, nem os líderes, principalmente. E principalmente até a questão com liderados também, né? Fazem coisas que juntas e muitas vezes são coisas até reprováveis, que vai, na verdade, envergonhar o evangelho e postam foto em rede social, vídeos em rede social. E isso é muito perigoso. As pessoas estão perdendo essa questão da vida privada. E um outro ponto é que o líder, ao invés de estar na casa do seu liderado, dando para ele uma palavra, porque de repente está numa situação difícil,
Ele está lá em rede social postando fotos e vídeos de coisas completamente que não edificam. Então precisa ter muito cuidado com esse negócio de rede social. É claro que uma situação ou outra, até talvez seja até viável de postar mesmo, talvez algo divertido, algo que seja edificante e tal, mas não ficar vivendo a vida para uma rede social. Tudo que se vive posta em rede social. Aí não dá, principalmente para líderes. Por quê? Porque os líderes precisam dar exemplo. Depois, como é que ele vai falar, por exemplo, de rede social, se ele vive na rede social também? E não tem uma vida com Deus, não tem comunhão. Perde mais tempo em rede social do que lendo Bíblia, por exemplo. Um alerta aos maus líderes. Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às Escrituras Sagradas. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando uma liderança que busque obedecê-lo em tudo. Quantas vezes os líderes hoje têm criado situações erradas, colocado textos errados, usando o texto fora de contexto para ter até uma vantagem, ou esconder um pecado aqui, esconder outro pecado ali e tirar proveito disso depois? Só o sangue do Cordeiro. O líder, principalmente para todos nós, a palavra é para todos nós, mas principalmente aquele que é líder, ele precisa ter muito cuidado naquilo que ele está ensinando, naquilo que ele está falando, naquilo que ele está sendo, né, falando das escrituras, para não falar algo errado e assim levar pessoas para a perdição. Conclusão. Grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel que anunciem a palavra do Senhor. Isso aqui é um ponto crucial. O líder precisa ter base bíblica sempre para ter uma palavra do Senhor para falar aos seus liderados, né? Sempre a palavra, anunciar sempre a palavra do Senhor para os seus liderados e também para a sociedade, né? Deus tem restauração para todos, basta que venhamos reconhecer os nossos erros e nos voltemos para o Senhor. O Senhor, ele é grandioso em perdoar, então todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para o Senhor certamente vai nos acolher. E um dos grandes papéis do líder é justamente mostrar isso para os seus liderados. Olha, você está errado aqui, e você precisa voltar para o Senhor nesse ponto. Você precisa se consertar aqui diante do Senhor. Chegar para outro, você está errado aqui, você precisa se consertar diante do Senhor. Você precisa voltar à prática da comunhão com o Senhor. Você precisa orar mais, buscar mais a palavra. Você precisa jejuar, ir para o monte, fazer visita. Você precisa evangelizar e voltar para o Senhor. Isso é a dinâmica principal do líder. O líder precisa levar a palavra e fazer com que as pessoas, né, os seus liderados, fiquem a cada dia mais voltados para o Senhor. Hora da revisão. Número 1. Trata a respeito da visão que o profeta teve a respeito de um vale de ossos secos. Número 2. Apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro. Número 3. Representam os judeus no cativeiro. Número 4. Reconhecer a necessidade da restauração, depender de Deus e fazer a nossa parte. Número 5. Não, ele é também destrutivo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!